Amém, querido. Vamos lá, vamos dar uma recordada. Nós temos pouco tempo. Eu gostaria, a minha meta hoje é terminar um pouco mais cedo, para poder liberar o povo para a votação. Amados, vamos dar uma recordada? Né? Bem rápido. E aqui, deixa eu seguir para levantar o papel aqui. Vou operar, meus irmãos. Tá? Vai ser provavelmente aí no início do próximo mês. Do mês de novembro, perdão. Vamos lá. Bom, o que nós aprendemos na aula passada? Né? Primeiro que não é possível receber Jesus e ao mesmo tempo rejeitar as Escrituras. Nós não temos como fazer as duas coisas. Se você rejeita as Escrituras, você rejeita o próprio Jesus. Né? Então essa foi a primeira coisa que nós aprendemos nesse estudo. Por quê? Por que isso é importante? Irmãos, porque é impossível falarmos de Deus, é impossível aprendermos sobre Ele, sobre a pessoa de Cristo, se nós não cremos no que a palavra diz. A palavra é a nossa direção, é a nossa diretriz. Não é o que o pastor fala, não é o que o didata vai estar aqui na frente falando, é que prevalece, é o que a palavra diz. Nós somos meros instrumentos na mão de Deus para pegar aquela palavra que já está escrita, estabelecida por Deus, e de uma maneira melhor, né, esclarecer ao povo. Amém? Outra coisa que nós aprendemos, que é importante que tenhamos nossa cosmovisão, É importante que tenhamos a nossa cosmovisão corrigida antes de conhecermos o ensinamento de Cristo. Do contrário, torna-se difícil a compreensão e a importância do que Ele nos ordenou. Como pode alguém querer obedecer aquilo que não compreende? Cosmovisão, vamos lá, a gente deu a definição disso. Cosmovisão, meus irmãos, é a maneira como você enxerga o mundo. Todo mundo tem a sua maneira. Todo mundo tem sua cosmovisão. Entende? É a forma como você vê as coisas, é a forma como você vê a questão do relacionamento seu com o homem, com o seu semelhante, no seu meio ambiente, em relação ao universo, em relação a todo tipo de pensamento gerado nesta terra. Como é que você entende isso? Como é que você compreende isso? Né? E como é que você traz isso para a sua própria vida? Como é que você reage a essas coisas? Isso é cosmovisão. Agora, qual é a questão aqui? É que a nossa cosmovisão ela tem que ser bíblica. E aí eu vou pedir para alguém abrir lá em Colossenses capítulo 2, verso 3. Colossenses 2, 3. Abram lá, que esse texto é importante. Só estou relembrando a aula passada. Mas é importante que a gente dê uma... Colossenses 2, 3. Quem achar pode ler, tá? Alô? Colossenses 2:3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém. Tá? Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: em Cristo Jesus é que está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A nossa cosmovisão, ou aquilo que nós entendemos do ser, que nós entendemos de mundo, de relacionamento, todos os conceitos que nós abarcamos para dentro da nossa vida, eles têm de estar alinhados com a cosmovisão bíblica. E aí, esse é o ponto. O que é cosmovisão bíblica? Vou dar aqui um conceito. Cosmovisão cristã, perdão. Não existe uma dicotomia, tá? Aqui não está escrito isso. Aqui, a cosmovisão cristã colocará um entendimento do universo como criação de Deus e em todas as esferas do conhecimento possíveis de estarem presentes na humanidade como procedentes do Deus único e verdadeiro, Senhor do universo e comunicados às pessoas por Cristo. A nossa cosmovisão, tá, ela é esta. O cristão, a cosmovisão dele, no entendimento dele, é totalmente bíblico, porque ele aceita a criação feita por Deus,
E tudo, qualquer coisa inerente na nossa vida, não importa qual setor, não importa qual parte da nossa vida, tudo isso está submissa à vontade de Deus. É Ele que decide, é Ele que resolve, é Ele que direciona. Isso é cosmovisão cristã. Tá? Por quê? Porque a cosmovisão que cada uma pessoa tem acaba sendo o seguinte, sendo relativa, porque cada um vai focar na sua verdade, né? Ou naquilo que acredita ser verdade. E aí, nós cristãos não pensamos assim, a nossa verdade é o que está na palavra de Deus. Então, nosso foco é nessa verdade e a nossa cosmovisão passa a ser essa. Nós não aceitamos nada fora de Deus, nada fora da pessoa de Jesus. Nós entendemos que Deus está acima de todas as coisas e é Ele que controla tudo. Amém, querido? Bom, vamos lá. Aí, indo mais para frente um pouquinho, as Escrituras nos revelam, né, que Deus é o único Criador, possuidor e sustentador da vida e de todo o universo, o qual, mesmo sendo Espírito e invisível aos homens, é o único quem devemos ter fé, o único digno de receber adoração. Então, eu percebi que na aula passada a coisa ficou um pouco complicada, e fica mesmo, quando começamos a tratar da questão da Trindade, né? Porque a Trindade realmente fica complicado nós tentarmos trazer para a nossa realidade algo que transcende aquilo que nós pensamos. Então, o que nós procuramos fazer? Ter um entendimento, né? E aí nós usamos a nossa fé também nessa compreensão. É importante que nós tenhamos essa condição de humildade de entendermos que nós somos pequenos demais para entendermos as coisas de Deus. Então, a Trindade é algo que transcende a nossa imaginação, o nosso conhecimento. Tentar falar sobre ela, o máximo que nós podemos chegar é arranhar um pouco essa pintura, entendeu? É poder dimensionar apenas para nós termos uma compreensão do que é Deus. Agora, o que ficou bem claro na aula passada é que não tem como nós entendermos Deus fora, tá, dessa visão trinitariana, de entendermos que Deus são três pessoas, distintas pessoas, indivíduos, três indivíduos, são três manifestações, não são três presenças. Né? Não, Deus é formado por três pessoas. Somos monoteístas, adoramos um único e verdadeiro Deus. Só que esse Deus, ele é constituído por três pessoas. Cada uma dessas pessoas, elas possuem a mesma substância, mesmo poder, a mesma glória, o mesmo teor. Então, não se diferem em nada um do outro. E cada uma destas pessoas tem uma esfera de ação. Agora, isso eles resolveram entre eles. Isso quero deixar bem claro aqui. Tá? Não é porque é característica assim, porque eles decidiram assim. Né? Eles resolveram desta forma. Lá na eternidade, quando não existia nada, só tinha Deus, né? Eles decidiram dessa maneira. Então, por isso nós temos um Pai, nós temos um Deus Filho, nós temos um Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas que atuam, tá, de determinada forma dentro da sua esfera de ação, porque resolveram dessa maneira. Isso fica muito claro na nossa mente. Não sofrem influência de absolutamente nada. A decisão deles, é eles que decidem, eles que resolvem, e assim é formado. Só que quando olhamos para a figura de Deus, tá, olhamos para um único Deus, que na sua essência, tá, na forma como ele se apresenta para nós, se apresenta como um único Deus. É difícil absorver isso, irmãos, mas vai pela fé. E aí eu dei até o exemplo do governo brasileiro, né, que é formado por... Isso aí é um exemplo, meu Deus do céu, está anos-luz do que é realmente a Trindade. Não tem nem como comparar. Mas apenas para a gente ter uma ideia bem válida de como é que a coisa funciona. Tá? O governo brasileiro é formado por três poderes.
né? Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um dentro da sua esfera, mas todos os três governam. Todos os três poderes governam. E quando o mundo olha para o governo brasileiro, ou o país que tenha esse mesmo sistema, vai olhar para um único governo. Okay? Mas esse governo é formado por três formas distintas, tá, de exercerem esse governo. Tá? Um outro exemplo também que nós podemos ter é o exemplo de uma holding. Eu sei que é um pouco mais complicado para quem não sabe o que é uma holding. Holding é uma personalidade jurídica que administra outras personalidades jurídicas. Tá? Então, quando você negocia com a holding, está negociando com uma pessoa jurídica, porém, ela responde por outras personalidades jurídicas. Entende? Então, é uma forma de você entender, dentro da nossa realidade humana, como é que funciona, tá? de forma bem distante até a Trindade. Então, quando olhamos para Deus, olhamos para um único Deus. Porém, esse Deus é composto por três pessoas distintas. E, bom, saindo disso, vamos para a lição de hoje. Hoje nós vamos ver a figura, cada uma dessas figuras, cada uma dessas pessoas, melhor dizendo, figuras de pessoas. Então, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Vamos ler o que está aqui fielmente a cartilha, e aí a gente comenta. O Pai. Deus é chamado desta forma por ser a causa primeira de toda a vida e criação, a qual ele governa e protege. Sendo tratado como Pai, especialmente por seu Filho unigênito, Jesus Cristo, mas podendo ser assim também chamado por aqueles que nele creem e são regenerados pela atuação do seu Espírito, que os transforma em verdadeiros filhos de Deus. O cara não... Nossa, está bravo aqui. Então, queridos, vamos entender isso aqui. A figura do Pai, como eu falei para vocês, Deus Pai, foi estipulado desta maneira. Qual é a missão do Pai? Ele é enxergado, especialmente por Jesus, né, como seu Pai, por ele ser seu Filho unigênito. Ele é Pai porque ele é autor de toda a criação. Ele, digamos assim, corroborou, é ele que planejou, ele que idealizou, tá? E construiu tudo isso que nós vemos. Porém, tá? As outras duas pessoas cooperaram com ele nisso. Lá em Gênesis a gente vê muito claro, né? A terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Provérbios nós vemos Jesus, né, junto com Deus Pai, construindo todo o universo, construindo o mundo. Ok? Então vamos ver alguns textos aqui. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir agora em Isaías, uma pessoa, por favor, leia Isaías 9:6. A outra leia Isaías 63:16. Uma outra pessoa, por favor, leia Gálatas, capítulo 3, verso 26. E a outra vai ler Efésios, capítulo 1, versículos 3 e depois o 17. Então, quem achou Isaías 9:6 pode ler, por favor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Quem achou Isaías 63? Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Vamos ler agora quem achou Gálatas, capítulo 3, verso 26.
3:26. Assim, Gálatas, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Importante, tá? Vamos falar sobre isso aí. Efésios, quem achou Efésios, capítulo 1, versos 3 e depois o 17. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as quais nos lugares celestiais em Cristo, 17. para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amém. O que nós entendemos aqui, meus irmãos? O Pai como sendo o centro, né? O foco da atenção. E a forma como ele conduziu todo, quem conduz todos os processos, vamos dizer assim, né? No tocante da criação. Então, foi ele quem criou, nos criou, né? Foi ele que formou o mundo, que criou a natureza, que criou o universo. Então, quando nós olhamos para Deus Pai, aí é uma coisa importante que nós entendamos, que na nossa oração, quando nós oramos ao Pai. É assim que Jesus nos ensinou a fazer, porque o foco é Ele. Né? Na oração, a oração padrão que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, o foco é quando nós orarmos ao Pai. É Ele que nos concede. É para Ele que nós voltamos toda a nossa atenção. Porque Ele tem, dentro dessa esfera de atuação, é Ele que nos abraça, é Ele que nos envolve, é Ele que atende às nossas petições. Por isso que quando nos dirigimos ao Pai, em nome de Jesus, Jesus é quem endossa essa oração. E o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo qualquer, aparar as arestas dos nossos pedidos. É Ele que vai conduzir a nossa oração diante do Pai. Gente, é um negócio tão perfeito que realmente foge à nossa forma de entendimento. Porque a harmonia é perfeita, né? Na condução de todos esses processos, cada um deles dentro da sua esfera de ação, e corroborando para um único propósito. Lembrem-se, a palavra de Deus diz que quando se encerrarem os séculos, Jesus vai chegar diante do Pai e vai entregar para Ele, para dizer, aqui, ó, tudo cumprido, tudo feito, para Ti toda a honra e toda a glória, para o Pai. Então esse é o ponto que nós precisamos entender, que a missão do Pai é essa. É estar cuidando de nós, é cuidando de toda a criação, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele formou. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós temos um Pai. A revelação de Jesus nesta terra foi muito para nos ensinar isso. Tá? Essa questão do relacionamento de paternidade, mas de uma paternidade perfeita, de alguém que presta atenção 24 horas no seu dia, na sua vida. Alguém que vela por você o tempo inteiro, o tempo todo. Deus está velando por nós. O nosso entendimento de paternidade, ele é muito pequeno, porque onde nós focamos, em quem nós miramos? Né? Miramos nos nossos pais terrenos. Só que nem todos tiveram pais perfeitos. E aí, a dificuldade de muitas pessoas entenderem essa questão da paternidade de Deus. É complicado para essas pessoas absorverem essa ideia. Tiveram um pai que não atingiu, né, pelo menos as expectativas necessárias daquele filho, ou que todo filho pelo menos espera que o pai atinja. E aí o que acontece? Ele traz isso para a sua vida, e isso vai refletir no seu comportamento. Quando essa pessoa se converte, é difícil para ela. Eu conheço pessoas assim. Tá? E não consegue absorver essa questão da paternidade de Deus. Deus Pai, olha, você tem um pai que cuida de você. E aí, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai associar
ao pai terreno dele. Isso é automático, um estalo. E traz problemas para essa pessoa. Então, com muito cuidado, nós precisamos mostrar para essa pessoa que Deus Pai é perfeito. Ele é perfeito. Você imagina só, você vai conversar com uma pessoa que quando você se ajoelha diante dele, tá? Ele já sabe tudo o que você vai falar. E o mais importante, ele sabe como você é. Ele conhece os nossos defeitos, conhece os nossos potenciais, as nossas dificuldades. Deus, quando olha para nós, Ele olha para a nossa insuficiência e Ele sabe como tratar com ela. Deus não nos critica. Deus não critica, Deus não tem críticas sobre nós. E a intenção de Deus é uma só, única, é nos ajudar a atingirmos a meta. Qual é a meta? Chegarmos à estatura do seu Filho Jesus Cristo. É o que está dizendo a palavra de Deus. Amado, isso é perfeito demais. Então, quando você chega diante de Deus, você precisa ficar à vontade, e falar com Ele. Porque eu conheço pessoas que chegam assim, amantíssimo Deus de Abraão, de Isaac. Meu Deus do céu, eu conheço pessoas, meu sogro era assim, vou até dizer quem, meu sogro era dizer, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Sabe, a coisa é muito mais íntima, pessoal. E você chegar diante de Deus e você usar a sua linguagem. Falar com Deus do jeito que você sabe falar. Essa expectativa que a pessoa que está diante do Pai precisa compreender. E Jesus foi a revelação disso para nós. Mostrar que Deus é assim. Que Ele se importa contigo de verdade. O mundo pode estar te desprezando, te chutando para o escanteio, mas Deus não é assim. Quantos de nós aqui já tivemos momentos de luta, de dificuldade, desprezado até pela própria família? Aí você chega diante de Deus, Ele vai e te abraça, e você sente isso. Vocês não sentiram, irmãos? Procure sentir, porque é a coisa mais linda que eu já vi. Não existe nada mais gostoso de você sentir o calor de Deus, o abraço dele, e você sente isso tão perfeito dentro de você que você se derruba no chão, se dilui na terra. Tá? Porque é lindo demais, é perfeito demais. Então, esse conceito é o conceito do Pai. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito mais por experiência do que por conceito. Chegar para você e dizer, ó, o Pai é assim. Pai, você precisa perceber isso. Você precisa perceber isso na sua comunhão com Ele. Saber que você tem um Pai de verdade. Amém. Esquece a tua experiência terrena. Joga ela de lado. Abandona isso. Pede para Deus te ajudar nisso. Tá? Se você teve uma experiência ruim com seu Pai aqui na terra. E comece a desfrutar da beleza dessa comunhão, irmãos. É lindo demais. Um Deus que você fala com Ele. Olha aqui, nós temos um exemplo aqui. A nossa irmã Valéria, por exemplo, ela vinha buscando uma oportunidade de trabalho durante muito tempo, irmãos, muito tempo. E há muito tempo nós estamos orando com ela sobre isso. Quando ela tinha desistido, ela foi chamada. Olha só que coisa tremenda. E na quinta-feira nós oramos, mas oramos de uma forma diferente. Oramos com esse tipo de pensamento, que nós temos um Pai que nos escuta, que sabe dos nossos limites. É outro ponto também. Deus conhece os meus limites e conhece os limites de cada um de vocês aqui. Porque Ele é Pai. Tá? Então, no caso da nossa irmã Valéria, já está empregada, já está trabalhando. Então, para que vocês entendam isso, nós temos uma pessoa, nosso Pai. Então, Ele é muito próximo. Irmãos, conversem com Ele de forma livre. Não engessem, não fiquem preocupados da forma como vocês têm que se dirigir a Ele. Apenas se dirijam a Ele, chamem-no de Pai, porque Ele é Pai perfeito. E Ele vai escutar a tua oração.
Amém, queridos? Amém. Bom, vamos ler também mais um trecho, é muito importante isso. Apocalipse, capítulo 4, verso 8, por favor. E depois vamos ler o 14, versículo 7. Apocalipse 4, 8, e depois 14, capítulo 14, verso 7. Quem achar pode ler. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Amém. Amém. É. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Amém. Amém, irmãos. Então nós precisamos ter essa compreensão, que nós não conversamos com uma pessoa qualquer. Não estamos falando, né, com uma pessoa que não pode cumprir as suas promessas e realizar aquilo que às vezes é impossível na nossa vida. Então, quantos pedidos, né, quantas situações na nossa vida que parecem ser impossíveis de serem resolvidas, tá? E não há portas, não há janela, não tem nenhuma fresta de um raio de luz. Essa experiência eu já passei por ela N vezes na minha vida e creio que cada um de vocês aqui também. Tá? De você, na hora, achar que o céu é de bronze, de você se ajoelhar e dormir sobre os seus joelhos. Vocês sabem como é que é isso? A aflição é tão grande que o teu cérebro se desliga. Sabe que é isso? Um sistema de proteção do teu corpo. Você está numa tensão tão grande, você se ajoelha, aí teu cérebro te desliga. Senão você, a princípio, você dorme nos seus joelhos. Eu já tive essa experiência várias vezes. Quando eu acordo, Deus vê tudo isso, queridos. Como é lindo esse Pai que nós temos. Ele é perfeito demais. É muito gostoso a gente poder se relacionar com esse Pai que nos conhece no profundo. No meu caso, a minha esposa não me conhece tão bem como Deus me conhece. Então é muito lindo isso, irmão. Guardem isso com vocês. Volto a dizer, a falar com vocês. Se relacionem com Deus, mas não tenham medo de se relacionar com Ele. É Pai. Ele está ali para te escutar. Ele quer te ouvir. Amém? Vamos falar sobre a segunda pessoa, Filho. Carlão. Salve, meus compadres, Senhor Jesus, amém? Amém. Deus é assim chamado quando nos referimos ao seu eterno Filho unigênito, Jesus Cristo, o autor de toda a criação, único Senhor e Salvador da humanidade, o qual deixou brevemente a sua glória com o Pai, tornando-se temporariamente menor do que ele enquanto ser humano, para ser gerado em carne pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Nascer como homem, viver sem pecado, vencer o diabo e seus demônios, desfazendo as suas obras malignas, proclamar o Evangelho, ensinar sobre o reino de Deus, fazer discípulos, edificar a igreja, morrer na cruz pelos pecadores, ressuscitar para a justificação dos que nele creem, e subir novamente aos céus, de onde batiza no Espírito Santo, estando à destra do Pai, de quem recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e de onde retornará no fim dos tempos para ressuscitar os mortos, arrebatar os salvos ao seu encontro, julgar a humanidade, eliminar totalmente o mal e criar novos céus e nova terra, onde com o seu povo que o ama estabelecerá o seu reino de justiça, paz e alegria para sempre. Amém. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso, lendo a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 15, que é um versículo muito conhecido, mas vamos começar por ele. A primeira referência sobre
a pessoa, essa segunda pessoa maravilhosa, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem achar pode ler. 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Agora, existem outros dois textos associados a esse texto que nós lemos agora. Tá? Antes de nós comentarmos, vamos ler. João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 18. Quem achar pode ler. E o outro está em Gálatas, capítulo 4, verso 4. São dois textos associados. Vamos lá. Quem achou João? Evangelho de João 3, 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito. Amém. Gálatas 4, 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido de debaixo da lei. Só até o 4, né? Só o 4. Só versículo 4. É isso aí? Amém. Então, queridos, qual é o primeiro entendimento que nós temos sobre essa segunda pessoa? Foi canalizado para a pessoa do Senhor Jesus Cristo por decisão dele. Tá? Nós temos que entender que tudo que Jesus fez, ele fez de livre e espontânea vontade, tá? Porque ele quis fazer, ele decidiu dessa maneira ser aquele que seria enviado para poder nos salvar, nos libertar do pecado, livrarmos, né, da imundície que o pecado gera em nossas vidas, de fazer com que nós vivêssemos um outro patamar, uma outra forma de vida. Então, na pessoa de Jesus, tudo isso foi condensado. Então, como é que nós podemos entender isso? Desde o início, assim que o homem pecou, veio uma promessa de que haveria alguém que teria que assumir no seu próprio corpo, na sua própria vida, toda a condição pecaminosa que o homem gerou através do ato de desobediência dele, lá no início. Então, como é que foi isso? Tá? Nós já temos todos nós cristãos temos um entendimento sobre isso, mas precisamos atentar para essa necessidade. Por que era vital que isso partisse de uma pessoa, da pessoa de Jesus? Por que tinha que ser Jesus? Por que não podia ser um anjo, por exemplo? Por que não podia ser uma outra pessoa, por exemplo? Não podia ser ninguém desta terra, porque todos estavam debaixo de pecado. A própria Bíblia diz isso, todos pecaram. Então não havia ninguém habilitado para assumir essa condição, tá, de chamar sobre si todo o pecado do mundo, né? E de providenciar a liberdade, a liberdade que nós temos hoje. Não podia ser um anjo, por quê? Porque, gente, quem criou o homem foi Deus. Foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou, a sua imagem e sua semelhança. Então, quando o homem pecou, só Deus poderia fazer uma obra de redenção na nossa vida. Só Ele poderia nos livrar daquilo que nós criamos. Porque o pecado, irmãos, a desobediência, ela se originou em nós. Nós não, na nossa forma de conduzir a nossa vida, todos nós agimos de forma independente de Deus. E no início foi exatamente assim. O pecado do homem foi ele achar que ele poderia conduzir a sua vida de modo próprio. Ele poderia se dirigir independentemente da vontade de Deus. E isso originou o pecado, porque isso não era plano de Deus para nós. Então, quando o homem resolveu ficar independente de Deus, que foi exatamente o que aconteceu, que a partir do momento que o homem toma aquele fruto da mão da mulher e ele come,
ele está dizendo assim, bom, eu vou comer esse fruto porque eu concordo com o que a minha esposa está dizendo. Ele é bonito, tem uma aparência maravilhosa, e mais do que isso, pode me fazer parecer, posso ser igual a Deus. O mesmo pecado que fez Satanás cair do céu. Satanás queria ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus. E o que aconteceu? O resultado está aí. Então, nós não podemos, tá? Não temos como entender a nossa vida de forma independente de Deus. Eu sei que é difícil para algumas pessoas, somente aquelas que são muito independentes, já vou passar para você falar, são muito independentes, né? Pessoas que durante a sua vida toda realizaram, né, a sua vida, fizeram, nunca dependeram de ninguém, se esforçaram, estudaram, eu conheço algumas pessoas assim, né, que se acham suficientes em si mesmas. Mas, gente, nós não fomos criados, esse que é o ponto, não fomos criados para sermos independentes de Deus. Precisamos entender isso. Toda a nossa vida ela tem que estar submissa à vontade dele, regida por ele. Jeremias diz que tem caminhos que ao homem podem parecer corretos, né? Caminhos certos, mas no final dele é morte, justamente por causa da nossa incapacidade de enxergarmos adiante. Nós não temos esse dom, né, de podermos conhecer o que está ali depois da curva, mas Deus sabe. Deus sabe, conhece todas as curvas da nossa vida. E se você tem a sua vida alinhada com a vontade dele, fazendo exatamente o que ele determina para você, vai ficar mais fácil você dobrar essas curvas. E é esse que é o ponto. Então, por sermos independentes por natureza, é difícil, são algumas coisas que ao longo da vida a gente vai aprendendo com outras pessoas, né, conhecendo outras pessoas. Falei daquelas que têm dificuldade de entender a paternidade de Deus por conta da experiência, né, que tiveram aqui na Terra. E conheço pessoas suficientes em si mesmas. Têm um excelente salário, não precisam de ninguém para nada. Quando querem comprar alguma coisa, compram, investem, fazem o que querem. Né? Acham que isso é o suficiente para elas, mas elas se esquecem. E a vida é muito mais além do que tudo isso. Ela é muito mais complexa do que isso. E fatalmente, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é muito bem sucedida profissionalmente, muito, extraordinariamente bem sucedida, trabalhando numa multinacional que seria o sonho de muitas pessoas. Mas é infeliz na sua vida pessoal. Não conseguiu acertar o seu casamento, não conseguiu acertar a sua vida pessoal. Vocês entendem? Às vezes focamos num setor, tá? E descuidamos de outro. O que Deus faz conosco é nos dar o equilíbrio, irmão. Vida plena, antes de qualquer outra coisa, é equilíbrio. Equilíbrio. Você ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Quando nós tentamos fazer isso de forma independente, fatalmente vamos focar mais em um setor, mais em uma área do que em outra. E vamos sofrer as consequências disso. Quando você tem uma vida entregue nas mãos de Deus, submissa a Ele, tá? Isso não acontece, querido. Amém? Então, quando Jesus veio, né, Ele veio para consertar toda essa confusão que nós armamos. Antes de continuar, fala. Só uma dúvida. Essa situação no Éden, de Adão e Eva. Eva, né, foi seduzida pela cobra e tal, e desobedeceu e comeu o fruto, né, a qual Deus tinha proibido. Se Adão tivesse falado, ela ofereceu depois para o seu marido, se ele tivesse falado assim, não, olha só, você comeu, você assume o teu erro, eu não vou comer. Teria acontecido isso tudo, o pecado teria corrido ao mundo do mesmo jeito, teria necessidade de Jesus vir para poder salvar, ou não?
Essa é uma dúvida, se ele não quisesse Irmão. aceitar o que ela propôs. Tá, deixa eu falar uma coisa que é um costume meu. Eu não gosto de conjecturar. Não gosto. Tá? Porque quando a gente conjectura, com certeza a gente vai errar. Né? Eu não posso dizer nem como eu imagino, tá? Seria se Adão não tivesse cedido. Né? Como é que funcionaria o mundo? Porque Deus deu o governo no início. Se você for pegar em Gênesis capítulo 2, se eu não me engano, capítulo 2, onde ele chama o homem e a mulher e diz assim, ó, tudo isso aqui é de vocês. Agora vocês dominem sobre todas essas coisas. Deus deu a liderança para o homem desde o início. Era o cabeça. Desde o início era assim. Porém, a mulher era sua cooperadora nessa administração. Administrava tanto quanto ele. Só que a mulher, dentro da sua esfera de ação, não de superveniência, né, como muitos tentam apregoar hoje, que a mulher é inferior ao homem, né? Nunca passou pela mente de Deus em nenhum instante. Tá? Então eu fico assim, eu acho difícil, muito complicado tentar te dar uma explicação baseada numa conjectura, de dizer assim, como é que seria se Deus deu a terra toda e tudo que nela está, para que o homem e mulher governassem juntos sobre ela, como é que seria se aquela outra parte, né, não pudesse governar? E tem uma outra questão nisso tudo, que a gente tem uma tendência de olhar para o homem antes da queda e separar entre Adão e Eva. Só que Eva é depois da queda. Antes da queda, você não vai ver Deus chamando Eva. Deus chama Adão. E uma das traduções para Adão é ser humano. Então, quando Deus se refere a Adão, ele está se referindo a Adão e a Eva. Tem essa questão também. Daí você traz aquela ideia de que os dois são um. E aí a gente volta para o conceito de dois sendo um novamente. Você olhar para dois e ver um só. Né? Eva é o nome dado à mulher depois da queda do homem, depois do pecado entrar no mundo. O pecado ele traz divisão. O pecado ele traz separação. O pecado ele traz a minha vontade querendo se impor a sua vontade. Quando não existe pecado, antes disso, os dois eram um. Quando Deus chegava na viração do dia e chamava Adão, e os dois. Percebe? Agora, como seria se não tivesse pecado? Aí a gente não vai saber. Né? Só na eternidade a gente chama Deus assim, como é que seria isso? Porque essa questão da unicidade, né, já expliquei sobre isso aqui. Tá? O casamento não é uma unidade, ele é uma unicidade. Aí eu dei até o exemplo do aço. O aço é uma liga metálica formada por diversos outros metais. E depois de fundidos, você não consegue mais enxergá-los. Se fundiram, tornaram uma única peça. Então não tem como depois você quebrar o aço e dizer assim, bom, aqui está o estanho, aqui está o cobre, aqui está o ferro, porque esses metais fazem parte da constituição do aço. Então fica muito complicado, tá? Se Deus fez esse casamento, criou essa unicidade, como é que isso ia funcionar? Eu não consigo, na minha cabeça, eu não consigo trabalhar isso. Então, por isso, eu prefiro não conjecturar. Entendeu? E isso que o Carlos falou é fundamental, é importante. Hein? Então, vamos lá. Então, a gente precisa entender, o que a gente precisa entender da pessoa de Jesus? Tinha que ser Jesus. Não podia ser nenhum outro. Não tinha ninguém neste universo que poderia assumir a nossa culpa. Porque, primeiro, teria que ser totalmente puro, santo, sem pecado. A pessoa que viesse a assumir esse compromisso de nos livrar da tragédia que nós criamos para nós mesmos, tá? Ela tinha que ser uma pessoa fora desse sistema. Totalmente pura, santa, perfeita. E só tinha alguém, a única pessoa qualificada para fazer isso seria o próprio ser que nos criou. Entendem? Não podia delegar isso ao anjo, não podia delegar isso a nenhuma outra criatura. Só Jesus poderia subir, o próprio Deus encarnado. E aí,
a gente vê Jesus se humanando, assumindo a nossa forma de homem, ficando menor que Deus por um instante, por um momento, porque nessa condição humana estamos inferior, muito, mantendo essa dualidade, né? Essas duas naturezas, a divina e a natureza humana, porém, entendendo que tudo que ele fez nesta terra, ele só poderia fazer como homem. Ele só poderia vencer como homem. Embora tivesse a natureza divina, tivesse todo o poder, e ele era onipotente, já falei sobre isso aqui também, mas ele escolheu vencer este mundo, vencer tudo que este mundo produz de ruim, de nojento, vencer como homem, para nos dizer o seguinte: é possível você fazer a mesma coisa. E a partir daí ele assume sobre si, como homem, toda a nossa condição pecaminosa, porque ele era sem pecado, não tinha pecado nenhum na pessoa de Jesus. Então ele era o Cordeiro perfeito de Deus, perfeito. E quando ele vai para a cruz, uma coisa que nós precisamos entender, a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. E muita gente não consegue entender a profundidade disso. Naquele instante, naquele momento, não era Jesus que estava sendo julgado, meus irmãos, mas o nosso pecado nele. Deus estava movendo toda a sua ira santa contra o pecado. E esse pecado estava todo ele em Jesus. Todo ele. Então, naquele momento, Deus reage com o pecado da forma como ele sempre reagiu. Com horror, com força. Então, por isso que Deus é contra o pecado. E todas as vezes que nós pecamos, ofendemos a santidade de Deus. Ofendemos. Precisamos entender isso, porque quando Deus se volta para o pecado em Jesus, quando Jesus ele traz sobre si toda a nossa culpa, toda a nossa miséria, Deus age com força, com violência. Com violência. Naquele momento, ele não vê mais o filho dele, mas ele vê o pecado. Esse pecado precisa ser julgado. Esse pecado precisa receber todo o poder da minha ira. E é esse sentimento que nós precisamos ter dentro de nós. Porque quando nós formos fazer algo que não condiz com a palavra, a gente tem que pensar 10 mil vezes. Opa, olha só o que aconteceu lá na cruz. Olha a forma como Deus reagiu. Era o filho dele. No entanto, o próprio Jesus se vira para Deus e fala assim: Pai, por que o Senhor me desamparou agora? Por que o Senhor me desamparou? Porque naquele momento Deus não estava nem aí para Jesus, para o pecado que ele estava trazendo sobre si. O pecado foi julgado ali na cruz do Calvário. Amém? Para que nós, aí a palavra de Deus diz o que Paulo falou, que a nossa dívida foi rasgada, cravada na cruz. Gente, essa obra ninguém poderia fazer, só Jesus. E a gente, quando a gente começa a se aprofundar nisso e a entender o tamanho da obra de salvação nas nossas vidas, a gente começa a perceber algumas coisas que a gente não estava percebendo antes. Muitas das vezes nós tratamos a questão da salvação como uma coisa qualquer. Eu sou salvo, graças a Deus. Não, irmão. Temos que entender o quanto isso custou. Não foram apenas as 6 horas de sofrimento na cruz. Eu vi um pastor uma vez trazendo uma mensagem, pregando sobre o sofrimento de Jesus na cruz. A coroa cravada no seu crânio, o sangue escorrendo, né? Aquele exercício que ele fazia de quando se cansava, porque os pés apoiarem no seu corpo, ele puxava pelos seus braços. E isso não é só a questão da agonia, a questão dos músculos, né? Chega uma hora que a dor é intensa. Não é só essa questão. Jesus suportou a dor física, mas muito maior ainda foi essa dor de separação naquele momento quando o pecado estava sendo julgado nele.
E é isso que nós não compreendemos. Levamos isso na flauta. Não estamos nem aí. Então é importante que nós entendamos a figura do Filho, a segunda pessoa da Trindade, irmãos. Por causa de Jesus é que nós estamos aqui hoje. Por causa de Jesus é que vamos para o céu. Por causa de Jesus que o pecado não tem domínio sobre nós. Gente, toda aquela obra que foi feita ali foi tremenda. Parem para pensar. Em pleno 3 horas da tarde, o céu ficou escuro. O dia sumiu. O dia sumiu. A ponto de um centurião dizer se esse camarada realmente era o Filho de Deus. Vamos lá, temos 5 minutos para falar sobre a outra pessoa que é o Espírito Santo. Carol, por favor. O Espírito Santo, também chamado nos escritos bíblicos de Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Consolador, ou simplesmente de O Espírito. Deus é assim chamado quando se trata do seu agir sobrenatural no ser humano, especialmente naquele que ele mesmo designou para alguma determinada tarefa, sendo o seu Espírito Santo o indispensável cooperador da igreja, que convence o pecador da sua necessidade de conversão a Cristo para ser salvo, e habita em cada verdadeiro convertido ao Senhor a fim de lhe regenerar, orientar, encorajar e capacitar com poder, tanto por meio de dons para a edificação da igreja, quanto pelo fruto na vida de quem se deixa transformar e ser guiado por ele, vivendo cada dia mais para a glória de Deus. Vamos lá? Romanos capítulo 5, verso 5. Depois outra pessoa abre capítulo 8, verso 9. E depois vai ler o 14 ao 16, tá? Então a pessoa vai ler lá em Romanos 8, versículo 9, depois pula para o 14 e lê até o 16. E alguém leia, por favor, Romanos 5, versículo 5. Pastor, então é o 8 primeiro? Não, pode ler o 5, versículo 5 primeiro. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Quem vai ler agora? Capítulo 8, verso 9, depois 14 e 16. Eu vou ler esse também, 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Qual é o outro versículo? Agora não. Agora pula para o 14 tá. E lê até o 16. Tá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Amém. Vamos lá, rapidamente, falarmos sobre essa terceira pessoa maravilhosa, que é a pessoa do Espírito. Irmãos, Jesus fez toda a obra dele aqui, trouxe a palavra dele para nós, instruindo a igreja como ela deveria se comportar, como ela deveria instruir os discípulos, né? Os apóstolos à frente, e cumpriu a sua missão aqui na terra e voltou ao céu. Voltou, a Bíblia diz que ele ascendeu ao céu e se assentou ao lado de Deus Pai, ocupando a função dele antes, com toda a glória, com todo o poder e com toda a majestade. Muito bem, só que Jesus falou o seguinte, olha só, eu não vou deixar vocês órfãos. Porque Jesus sabia da importância de nós ainda sermos acompanhados. Sabe, a parte linda que eu vejo em todo esse plano de Deus e a forma como Ele age conosco, é algo assim de nos impressionar. Porque Jesus, Ele não simplesmente se ausenta. Ele fala assim, ó, eu vou sair fora, mas eu vou mandar alguém no meu lugar que vai continuar acompanhando você. Quem é esse alguém? A outra pessoa da Trindade.
o Espírito Santo de Deus. E muita gente erradamente acha que é a natureza de Deus. Não é natureza, é outra pessoa. É a outra pessoa da Trindade. Ela se ocupa agora da função. E qual é a missão do Espírito Santo? Acompanhar a igreja. Acompanhar cada integrante desta igreja. Nos acompanhar durante a vida toda, até a nossa morte. E de que maneira? Primeira coisa é estabelecer dentro de nós o trono, o seu trono. Então ali, a partir daquele momento, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa independência, ela é abolida e o Espírito Santo, ele ocupa esse lugar de proeminência dentro de nós. E a partir dali, ele começa a nos controlar. Todos aqueles que são filhos de Deus serão guiados pelo seu Espírito. Pastor, o Espírito Santo é o selo que a Apocalipse está se referindo, é o selo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o penhor, o nosso penhor, que é o penhor deixado por Jesus, tá? Como garantia da nossa salvação. O selo que você está se referindo... Os selados, nesse caso. Sim, pelo Espírito sim, Santo. pelo Espírito Santo, é verdade. Então, nós precisamos ter um entendimento de que a partir do momento quando você aceita Jesus, somente dessa forma, não tem outra maneira, não adianta você falar, eu sou bonzinho, eu sou cumpridor das leis, eu sou um camarada do bem. Isso não adianta, não serve para nada, isso é lixo, desculpem. É a nossa obrigação sermos assim. E ele só recebe o Espírito Santo no batismo. Não. Quando ele estiver Não. nas águas, Não é isso que a palavra vai diz. ser buscado. Não. A palavra diz que a partir do momento que você aceita Jesus no seu coração, confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a partir daquele momento, você tem propriedade de Deus e o Espírito Santo passa a habitar em você, selando você como essa propriedade, tornando você, tá, essa pessoa totalmente, que vai participar da glória de Deus. É assim que a Bíblia diz para nós. Nós somos participantes da glória de Deus. Estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Todas as prerrogativas de um filho de Deus, essa pessoa passa a ter imediatamente, preste atenção nisso, imediatamente após a sua conversão genuína, verdadeira, não convencimento, conversão. Conversão é mudança de rota. Você está indo nessa direção, você volta. Isso é feito pelo... Qual é o primeiro sentimento, ou qual é a primeira situação quando nós identificamos que uma pessoa é verdadeiramente convertida? Quando ela está arrependida da sua condição de pecado. Ela entende que outrora ela era pecadora, miserável, destituída da glória de Deus, estava longe dele, não fazia nada da vontade de Deus, e a partir daquele momento ela aceita Jesus, recebendo Jesus, ela se torna uma nova pessoa, uma nova criatura, porque essa transformação ela não pode acontecer, ela não ocorre sem que o Espírito Santo faça essa condução. Ou não, pode não? Amém. Só que, Marcinha, abre quiser, Atos 10, 44. Só para tirar essa dúvida tua, vai ficar bem clara, corroborando ali o que o pastor falou. Atos 10, 44 é o apóstolo Pedro na casa ali do centurião romano, tá? Cornélio. Atos 10, 44. Abriu? Diz assim, ó, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, ou seja, eles já tinham recebido o Espírito. Respondeu Pedro, pode alguém porventura recusar a água? Já estou falando batismo em nome de Jesus. Para que não sejam batizados estes que também receberam como a nós o Espírito, antes mesmo do batismo nas águas. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Bem, claro.
Amém? Tá? Porque a gente há uma ligeira confusão entre a. Ser antes de tudo. É nessa hora. Posso falar? É na hora. Na hora, é imediato. Isso, né? Depois eu falava, você é batizado no Espírito Santo, você fala em línguas. São duas coisas diferentes. Quer falar, Carlos? Não, pode falar. Duas coisas diferentes, presta atenção. O selo, ou a entrada do Espírito Santo na sua vida para te conduzir no processo de santificação é uma coisa. O batismo com o Espírito Santo é outra completamente diferente e necessariamente, vou deixar isso muito claro aqui, não interfere na salvação. Batismo com o Espírito Santo é um acessório importantíssimo. Sim, claro que é, porque a palavra nos ensina que o batismo com o Espírito Santo, ele nos capacita para testemunho. É uma outra situação, ela é diferente, entende? Mas, por exemplo, eu já vi muitas pessoas confundindo as duas coisas. Quando você aceita Jesus, você é selada por Deus, e o Espírito Santo é a prova disso. Ele passa a morar no seu coração, e ele passa a conduzir a sua vida no processo de santificação, como foi falado ali. Agora, a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo também nesse momento? Pode, porque é Jesus quem faz isso, quem batiza é ele. Tá? O critério que ele usa, meus irmãos, eu não sei. Não me perguntem, porque eu não sei qual é o critério de Jesus para batizar. Eu tenho pessoas aqui, que eu não vou revelar o nome, que já chegaram para mim e falaram assim, puxa vida, já vi todo mundo ser batizado, eu não sou batizada, será que Deus tem algum problema comigo, porque eu não fui batizado? Essa foi a minha experiência, durante muitos anos da minha vida. Em 1987, Jesus falou assim, vou te batizar agora. Agora, antes de 87, tá, eu ia para tudo quanto é busca de batismo. Hoje eu já tenho uma visão um pouco diferenciada disso, né, um entendimento mais afinado sobre isso. Porque o que eu entendo hoje é o seguinte, meus irmãos, Jesus batiza na hora que ele quer batizar. Na hora que ele quiser te batizar, ele vai te batizar. Entende? Não existe uma condição, assim, um pré-requisito que você tem que cumprir. Não, você é filho, você é filha. Então, a partir desse momento, você pode e tem acesso a todas as prerrogativas, tá, de qualquer cristão. Agora, quem conduz o processo é Deus. Então, ele faz do jeito que ele achar melhor. Então, se você ainda não é batizada com o Espírito Santo, guarde. Na hora certa, Jesus vai te batizar. É importante que você esteja no processo de santificação. Esse que é o ponto. Amém? Só para colocar uma questão, né? Tem muita gente também que acha que foi batizado no Espírito Santo porque sentiu um arrepio. Sentiu isso é misticismo, né? Desculpa. Tá? Importantíssimo. Tem gente que, não, porque eu senti um calafrio ali, aquilo é. Não, desculpa. Batismo no Espírito Santo não é isso, tá? Como o Gleito falou, o batismo no Espírito Santo, ele vem, não só um batismo, né? Se o irmão pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que Deus não faz nada sem propósito. Toda ação de Deus tem um propósito. Isso é muito importante para a gente não ser enredado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa. Toda ação de Deus, ela visa um propósito. E esse propósito sempre é claro e objetivo. Né? Todas as profecias que você pegar, todos os atos lá com Moisés, faz o tabernáculo, tudo aquilo tinha um propósito, sempre tem um propósito. E o batismo no Espírito Santo, ele também tem um propósito. Capacitar o crente para aquilo que ele tem que fazer na obra de Deus. Percebe isso? Então, no momento certo, Deus ele pega e te batiza no Espírito para te capacitar para aquilo que vai ser desenvolvido por você dentro da obra. Isso, é uma capacitação, entendeu? Uma capacitação para algum determinado ministério, para alguma determinada coisa. Acontece que nos nossos dias, as pessoas, elas têm uma visão de que o cara está no culto.
Aí o cara começa a repetir um louvor aqui, um louvor bonito, aí se emocionou com aquilo, chorou. Ah, eu fui batizado no Espírito Santo. E tem um monte de gente dizendo que foi batizado no Espírito Santo, não se emocionou, irmão. Simples assim, você se emociona, isso é normal, você é humano. Isso é o batismo? Não necessariamente. Aí eu senti um arrepio na hora que o irmão cantou aquilo. Meu irmão, de repente você sentiu porque teve uma corrente de ar. Simples assim, entendeu? Só que as pessoas têm essa... A gente, nos nossos dias, né, isso nos anos 90 começou esse movimento, né, e isso vem se potencializando, né, que é esse misticismo evangélico, entendeu? E a gente não pode se deixar levar por isso, amém, irmãos? Da mesma forma que a palavra de Deus coloca bem claro, todo mundo sonha, irmão. Todo mundo sonha. Todo sonho é de Deus? Não. Simples assim. Então, não é uma condição para a pessoa Não, de jeito e maneira. É porque isso às vezes é mentira. De jeito e maneira. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Eu vou te passar a palavra. Irmão, olha só, precisamos entender o seguinte: o Carlos tocou num ponto muito importante, tá? Que é a questão do misticismo cristão. Né? Existe? Meu Deus do céu, como existe. E principalmente nessa área. Vocês estão me entendendo? Eu já vi cenas assim, não vou falar isso em público aqui, que se vai para a internet, mas já vi coisas horrorosas, tá? Em nome de batismo com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Gente, quem conduz o processo é Deus. Jesus é quem batiza, é porque a palavra dele nos revela. E ele faz isso no momento certo, na hora certa, e com o único objetivo, nos capacitar para testemunho. E aí, Deus tem as suas formas e as suas maneiras de fazer. Eu respondi para esta pessoa, é isso, ela aguarde. Na hora certa, Deus vai batizar. Eu, erradamente, isso eu posso falar, erradamente, eu ia muito em cultos de busca de batismo. Irmãos, eu tenho um pensamento hoje completamente diferente desse tipo de ação. Sabe? Eu vejo, isso é uma coisa tão linda da parte de Deus, e é um dom que Ele nos dá, que Ele vai... não tem como a gente obrigar Deus a fazer isso naquele momento específico. Agora que vai... Não, você tem que fazer agora. Agora. Vai batizar agora. E o camarada vai na tua orelha aí. Entendeu? Não é isso, meu Deus do céu. Isso não está na palavra de Deus. E é por isso que esse misticismo tomou conta da igreja. Amém, querido? Guarde, na hora certa, Deus vai operar. Fala, irmão. Eu só queria falar também, breve, sobre o Benny Hinn, né? A gente tem um exemplo do Benny Hinn. Ele fez um livro há muito tempo atrás ensinando como buscar o Espírito Santo. Isso não existe para ser batizado, né? E muita gente naquela época atrás achava que ele falou que entrou um vento no quarto dele e que não sei o que, que faz assado cozido. É aquele caso que vocês acabaram de falar de propósito. E eu queria deixar aqui em João 14, versículo 21, que diz assim: aquele que está até falando, Jesus promete outro consolador, capítulo 16, né? Capítulo 14, 16, mas é o 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o Espírito Santo de Deus, penso eu, para ele se manifestar, para ele ter esse propósito, para ele nos comissionar, antes a gente precisa amar. A gente precisa se deleitar. Porque Deus ele não vai nos dar nada simplesmente por nos dar, como o Carlos falou, a propósitos. E o Senhor quer um coração totalmente derramado para Ele, voltado para Ele. Como que Ele vai se manifestar alguém, selando essa pessoa, né? Comissionando essa pessoa, se não é do coração dela esse propósito, se não está inteiramente voltado à vida da pessoa. Quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo eu, Valéria. Nós ainda temos muito a caminhar, muito o que buscar. E aí esse momento certo do Espírito, penso eu, não sei se estou errada, depois os irmãos podem falar, a se manifestar na gente, é a partir do momento que a nossa vida está totalmente voltada para Ele, no sentido de amá-lo acima de tudo, de amar a sua palavra. Aí Ele vai se manifestar. Penso eu. Amém. Então é importante ter o entendimento do seguinte:
quando aceitamos a Jesus de forma genuína, vamos dizer assim. Tem muita gente convencida. Você se converte mesmo, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Você entra em um outro processo, que é o processo da santificação, e aí o Espírito Santo é fundamental nisso. Porque é Ele, a Bíblia diz que é Ele que vai nos guiar em tudo aquilo que Jesus falou. É Ele que vai abrir a palavra para nós. Nós lermos a Bíblia, o entendimento dessa luz que Ele produz dentro de nós. Entende, queridos? Então, o nosso foco é ouvirmos o que o Espírito de Deus tem a nos dizer. Obedecermos a sua direção. E como é que nós fazemos isso? Nos alinhando com a palavra. Isso é exercício, irmão. É um exercício. Você fica sensível a essa voz à medida que você vai se aproximando de Deus. À medida que você vai chegando perto de Deus, você vai tendo um entendimento de toda a vontade dele. Fala, minha irmã, já estamos em cima da hora. O batismo no Espírito Santo, ele só é, como é que eu vou dizer assim, só quando uma pessoa fala em línguas? Não, né? Eu já vi muita discussão em cima disso aí. Eu vou ser sincero com vocês, eu estou alinhado com o que o Carlos falou. Pelo seguinte, irmãos, aí você vai falar assim, mas Cleiton, a palavra de Deus revela, mostra que todas as vezes que o batismo aconteceu, o dom de línguas era manifestado. E se eu disser para você que eu conheço pessoas que foram batizadas, e no momento que elas foram batizadas, elas não... Eu conheço pessoas que foram batizadas dentro do carro dirigindo. E aí, como é que faz? O nosso grande problema, irmãos, é quando nós engessamos Deus. Aí pegamos Deus e falamos assim, não, o jeito é esse aqui. Não, o jeito é dele. Ele faz do jeito que ele quiser. Tá? A gente não pode, não entrem nessa vereda, por tudo quanto é mais sagrado. Não entrem nessa vereda. Sabe por quê? Desculpa, é errado. Não, porque eu falei, irmãos, eles falam nesse ponto assim, uma discussão que eles falam até que eu não sou pentecostal, mas não é isso. Porque eu falei, irmãos, eu acho que o dom de línguas, até esse tem um propósito, porque a Bíblia fala, se você fala em línguas só entre você e Deus, amém. Mas se você começa aqui lá, e ninguém entende, não tem intérprete, não adianta de nada. Fala isso, verdade. Então eu falei, irmãos, então eu creio que usar alguém no dom de línguas era porque a Bíblia fala o quê? Que as pessoas ouviam falar nas suas próprias línguas. Porque eu ficava assim, eu acho que... Gente, olha, isso é tradição. Nós temos que separar, é que nosso tempo já está assim, no fim. A questão toda é a seguinte, tem a questão da tradição, tá? Então, ao longo dos anos, você vai trazendo para dentro da sua vida, dentro do seu círculo, né? Tradições antigas, tá? De que pessoas que faziam, mas era assim. Não, mas se o cara não fizer desse jeito, não é... Entendeu? Irmãos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente não pode engessar Deus, de forma alguma. Então, se o cara é batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas, ele foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai depois externar todo aquele potencial que uma pessoa batizada com o Espírito Santo tem. Vocês estão me entendendo? Porque se o batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar, que é o que a Bíblia ensina, não é para você ficar aí, chamar ali, chamar lá, entendeu? Não é isso não existe. Tá? A questão não é essa. Tá? Não foi para isso que Deus te batizou. Gente, o que o Carlos falou, tem um propósito em tudo aquilo que Deus faz. Amém? E a gente não pode fugir desse propósito. Amém? Vamos ficar de pé? Só para assim, finalizar. De repente, o dom de línguas tenha sido tomado em voga, porque é o mais fácil de você... Parou a pensar nisso? O mais fácil de você enganar é esse, né? Qualquer pessoa pode chegar e começar a falar qualquer coisa. E aí, o que é isso, meu irmão? Não sei. Mas é o que eu falo, qual é o propósito disso? Se eu começar a rodar aqui, aí chega para mim e pergunta, Carlos, qual é o propósito? O que Deus está agindo nisso? Se não tem propósito, meu irmão, no mínimo, não deveria ser feito. Porque tudo que você pega na Bíblia tem um propósito.
Amém? Só para encerrar, dá um texto bíblico para vocês pensarem. Quando Filipe foi falar com o eunuco, o que aconteceu ali? Ele foi, o eunuco não estava entendendo o que estava lendo, Filipe sentou do lado dele, começou a explanar lá Isaías, que é o texto que ele estava lendo, e aí se depararam com água no trajeto. O que te impede de você me batizar agora? Nada, então vamos batizar. Pum, batizou o cara voltou para a liteira dele. O que a Bíblia diz? E ele foi o quê? Rejubilando. Não está dizendo ali que ele foi falando em. Foi rejubilando. Rejubilar é louvar, engrandecer. Tá? Podemos dizer que ele não foi batizado? Bom, é uma coisa que é muito assim, foro íntimo e não cabe nós a julgar. Tá? A julgar uma situação. Orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa escola bíblica que o Senhor nos proporcionou. Senhor, que todos os ensinos aqui, ditos, falados, Pai, possam ficar no nosso coração, com firmeza, meu Deus, bem consolidados dentro de nós, para que não nos desviemos das tuas verdades. Deus, existem princípios, Deus, que precisamos obedecer. Portanto, ó Deus, ensina-nos, continue nos ensinando nesse sentido, nos ajudando, ó Deus, a caminharmos na tua presença. Pai, queremos ir para o céu. É o nosso foco, é o nosso desejo, é o nosso objetivo. Portanto, ajuda-nos nisso, Pai, pois é em nome de Jesus. Amém.